A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Aqui novamente para mais uma live, eu, Moisés, meu irmão Marcos ao meu lado. Paz do Senhor. E vamos tratar do assunto hoje. O assunto hoje é pitoresco, né? É bem polêmico, que é sobre idolatria, né? Então nós vamos falar sobre idolatria e a gente vai fazer algumas leituras do Velho Testamento, né? Então a gente, por ser um assunto muito extenso, achamos por bem dividir em duas partes. Então vamos ter a introdução hoje com as passagens, né, que se encontram no Velho Testamento, e a partir na semana que vem, no próximo sábado, se assim Deus permitir, nós entraremos na segunda parte, que é a parte do Novo Testamento. Antes de mais nada, antes da gente fazer inicialmente a leitura aqui, o Marcos vai ler a lei, que é uma lei constituinte, né, que rege a nossa nação, porque nós, como todos sabemos, vivemos num estado laico. Então você pode ter a religião que você quiser, adorar o Deus que você quiser, a imagem que você quiser, você pode fazer o que você quiser, porque nós vivemos numa nação onde é permitido você cultuar o Deus que você quiser. Então assim, a intenção desse vídeo não é agredir a religião de ninguém, nem discriminar ninguém, mas é simplesmente a gente está tratando aqui de conhecimento bíblico. Então a gente vai tratar das coisas que a Bíblia fala a respeito de idolatria. Então a ideia não é afrontar ninguém, afrontar nenhuma religião, mas sim mostrar o que o Velho Testamento e o Novo Testamento dizem acerca da idolatria. Amém? Okay. Que é no artigo 5º, né? No inciso, né? Artigo 5º, no inciso 6º. No inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a pretensão aos locais de culto das suas liturgias. Aí no inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção fisiológica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigações legais e todos os impostos, recusando-se a cumprir prestações de alternativa fixada em lei. Aí a nossa lei, ela garante, né, o direito de culto, né, como o Moisés até expressou, né, de culto em qualquer local. Então ninguém pode, é inviolável, isso é inviolável. A pessoa que impedir isso aí é crime, não pode, né, beleza? Inclusive, assim, a gente vê, por exemplo, existem algumas religiões que até fazem sacrifício de animais. Sim. Eles têm que conseguir permissões especiais. Né, para poder estar fazendo, porque aí tem lei de proteção de animais e tudo mais. Então, assim, mas observe que mesmo essas religiões que têm essas restrições assim e tem que se legalizar, elas estão livres para cultuar. As pessoas que são satanistas e quiser abrir uma igreja satanista do lado da sua casa aí, lá da igreja, né? Lá da igreja, lá do lado da rua da igreja, quiser adorar Satã, a igreja de Satã, ninguém pode falar nada. Ninguém pode impedir. Amém? Eles têm todo o direito de abrir as suas coisas. Só que muitas religiões têm que ficar cumprindo algumas normas para poder ter o seu funcionamento. A gente vê, por exemplo, religiões, tem religião, por exemplo, que não permite você receber doação de sangue. Então existem várias brigas jurídicas e situações jurídicas aí que envolvem a liturgia de cada ministério, e todos têm o direito de existirem e o mais harmoniosamente possível, né? Agora, existe também religiões que você vai ver que eles querem fazer o quê? Sacrifícios humanos. Então, assim, e fazem sacrifícios humanos, né? Mas eles têm que fazer escondidos, porque é totalmente repulsivo uma situação dessa, né? Mas acontece.
E essas religiões, elas existem. Muitas delas têm os seus rituais secretos, né? Ou ocultos, né? Fazem parte do ocultismo, mas muitas delas estão aí com bandeiras sendo defendendo, né, sendo erguidas e defendidas com todo afinco. E a Constituição garante, né, o livre, e a Constituição infelizmente, quando entra essas situações mais polêmicas assim, aí a justiça acaba intervindo, mas não para destruir nem para abolir as religiões, mas sim para regulamentá-las. Amém? Então, assim, a gente escolheu são diversos textos que vai falar sobre idolatrias, e textos muito importantes de autores muito importantes. O que a gente escolheu aqui para dar como introdução da nossa lição de hoje foi o Salmo, né? Os Salmos são muito conhecidos e a gente até comentou, fizemos o Salmo 23 na semana passada, então acabou até servindo de gancho, né, para esse daqui, para a gente continuar abordando também essa semana como um Salmo. E o Salmo de número 115 diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são de prata e de ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e escudo. A casa de Abraão confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Amém. Amém, irmãos? Aí aqui continuamos a ler todo, né? Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, os que faz os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora para sempre. Louvai ao Senhor. Aleluia. Amém? Aleluia. E a gente vê, inclusive, de idolatria, existem religiões que cultuam a mortos, né? É bem interessante isso. Mortos não louvam, né? E aí a gente vê a situação qual que é, né? A gente vê aqui, né? Logo no primeiro versículo, né? Nós, não a sós, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então a gente vê que o zelo do nome do Senhor, né, é tão grande, né, que ainda fala, mas qual é o nome do Senhor, né? Nós temos que saber o nome do Senhor para poder louvá-lo, né? Porque a Bíblia fala assim que mas todos que invocarem o nome do Senhor será. Então tem que saber o nome do Senhor. Eu já falei em vídeos passados, então quem tiver curiosidade pode estar buscando lá. Isso. Não vou ficar repetindo não. Beleza? Então, né? Importante saber o que é ídolo, o que é idolatria, o que é imagem, o que é escultura, né? Porque há muitas alegações de que se Deus proibiu a imagem, né? Por que Deus mandou fazer a arca?
Se Deus proibiu a imagem, por que Deus mandou fazer a serpente de bronze? Esse da serpente é o mais... Então, aí o pessoal não entende que ali foi Deus que mandou. E quando Deus fala assim, não farei imagem para si, mas a arca é do Senhor, não é sua. A presença de não Deus... Não é a sua arca, é a arca do Senhor. A presença de Deus estava na arca. Então, a presença de Deus, como falei, ali entre os querubins, todo mundo já viu a imagem de uma arca, né? Todo mundo já viu, todo mundo já sabe como é. Quem tiver curiosidade também pode digitar, pesquisar e vai ver lá como que era a arca do Senhor. Muitos fazem um desenho daqueles dois querubins voltar em pés, né? E muitos fazem o querubins ajoelhado. Eu creio que estavam ajoelhados, né? Porque, tipo assim, por causa de uma questão de equilíbrio. Porque estava na tampa, né? Por questão de equilíbrio, tinha que ficar ajoelhado, não em pé, como já vi desenhos, né? Da arca, réplica de desenho de arca, ele em pé. E não, eu creio que não, eu creio que estava ajoelhado mesmo, porque tudo leva por causa do equilíbrio. Como era de ouro, sim. O equilíbrio ia ficar legal. Mais estabilidade. A tampa, isso, a tampa não ia ficar. Para poder ser transportado e tudo porque mais. Como era uma tampa, né, não podia estar em pé, senão a tampa ia tombar. Né? Beleza? Assim como tombou com Davi, quando Davi colocou em cima do boi. Mas ali foi uma a pessoa pode até falar, mas balançava mesmo lá. Assim, foi uma desobediência, porque, tipo assim, pela lei era para carregar nas costas dos levitas, né? Isso. E não em cima de um boi. Então por isso que Deus se irou e consumiu o. Bom, agora. Nós vamos ler um texto aqui no livro de Devarim, que é Deuteronômio. O nome original é Devarim, tá? Mas é Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo de número 19, ou 9. Tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos te vistes. Teus olhos têm vistes, né? E que não aparte o teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos filhos e aos filhos dos teus filhos. Quer dizer, de geração em geração, para passar um para o outro, né? No dia em que tivesse perante o Senhor teu Deus, no monte Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me esse povo e eu os farei ouvir as minhas palavras, e aprenderão para me temerem todos os dias que na terra viveram, e as ensinarão aos seus filhos. E vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas e nuvens de escuridão. Então o Senhor falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz, não viste semelhança nenhuma. Agora, mas por que Deus não aparece sua imagem para ninguém? Para que não acontecesse isso. Das pessoas pegassem e fizessem uma imagem de escultura e falassem, aqui é Deus. Agora nosso Deus está aqui. Agora nosso Deus está aqui. Então Deus não aparece imagem para ninguém. É uma coisa muito curiosa que os israelitas até têm em mente nisso. Por que Deus não aparece para ninguém? Porque se Deus aparecer para você, acaba seu livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio vai ser anulado o seu livre-arbítrio. Aí você vai estar por si só. Eu acho que é pior, né? Pois é, mesmo a gente tem um livre-arbítrio, né? Pelo menos a gente, né, tem um direito, né? Agora, quando você não tem livre-arbítrio, você não tem mais direito. Acabou o seu direito de escolha. Eu acho que é pior, né? Então, tipo assim, quando Deus aparece para Moisés, ele aparece numa sarça ardente. E Moisés, não viu imagem de nada. Tanto é que ele pede para Deus mostrar a sua face. E Deus fala, Moisés, homem nenhum viu a minha face. Mas onde é aquela expressão, Moisés? Que Deus falava com Moisés, face a face. Como se encaixar essa expressão? Se encaixa no simples fato de Moisés ter intimidade com Deus. Intimidade, não
face a face é que não existiam intermediários entre Deus e Moisés. Não havia. Então era assim, a intimidade que ele tinha com Moisés era grande, que Deus usou a expressão face a face, não que Moisés realmente viu a face de Deus, né? Sim. Beleza? Agora, veja bem que Deus ele proibiu fazer imagem de escultura nos 10 mandamentos, né? Uhum. Capítulo 20 de Êxodo. Né, Moisés? Começa a ler? Pode ser. Pegar aqui, ó. Que é o primeiro mandamento dos 10. Ó, fala assim. Que não é a gente fala mandamento, mas não é 10 ditos, né? Uhum. Não é um mandamento, é ditos, né? Diz assim, ó. Então falou, capítulo 20 de Êxodo, amém, irmãos? Que é os 10 mandamentos. Diz assim, ó. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, agora é Deus falando, teu né? Deus, agora é Deus falando, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Então você vê aqui, ó, são 6 versículos, né? Não, 5 versículos, vamos tirar o primeiro, né? Que se compõe em um mandamento só. Que fala de um mandamento só. Olha, todo trecho, você pode observar ali que Deus está falando para você não fazer imagem de escultura de nada. Ele já coloca no céu e na terra, nem no que está na água, e nem debaixo da terra. Ou seja, aquele que está por baixo da terra também não é para fazer nada de escultura deles. E Deus fala, é tão explícito que fala assim, ó, não fará para si imagem de escultura. É tipo assim, é para você mesmo. Tipo assim, aqui está meu Deus. Isso aí a gente vê acontecer. Por que é feito dessa forma aqui? Qual que é o entendimento disso aqui? Quando a gente vem aqui em Isaías, capítulo de número 44, ele fala assim, ó. Primeiro, vamos pegar do capítulo, versículo 8, ó. Não vos assombreis, nem temais, porventura. Desde então, não vou fiz ouvir, e não vou anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade. As suas coisas mais desejáveis de nenhum préstimo, e as suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são dentre os homens. Ajuntam-se todos e levantam-se, assombrar-se-ão, e serão juntamente confundidos. Versículo 13 diz assim, ó: o carpinteiro estende a régua, emprega a almagra e aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Olha só o versículo 15 que fala: então servirão ao homem para queimar, com isso se queima e coze pão, e também faz um Deus para prostrar-se diante dele, e fabrica uma imagem de escultura para ajoelhar diante dela. Metade queima, e com a outra metade come carne, e assa e farta-se, e também esquenta e diz: ora, já me esquentei e já vi o fogo. Então o resto faz um Deus de imagem e escultura, e ajoelha-se diante dela, e se inclina,
ele dirige a sua oração e diz: livra-me porquanto tu és o meu Deus. Misericórdia. Então, a gente vê, né, que da mesma madeira que ele pegou para fazer o seu Deus, ou a madeira, ou pedra, né, ou gesso, ou coisa. Os mesmos objetos que você faz uma coisa que é o seu Deus, os mesmos objetos que você faz uma coisa que não tem valor algum. Assim, é perecível. Uhum. E falar, aqui é meu Deus, tipo assim... complicado. É muito... A gente vê essa situação acontecendo. Por que Deus se irou tanto? Olha só. Êxodo capítulo de número 32. Olha só o que aconteceu. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te e faz-nos deuses que vão diante de nós. Porque quanto a este Moisés... olha só. A este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão disse-lhes: arrancai os pendentes de ouro das vossas orelhas e das vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas, e trouxeram a Arão. Esses pendentes de ouro foram todos os presentes que o povo do Egito deu para o povo quando eles saíram do Egito. O pessoal saiu muito rico, abastado de ouro, porque eles falam assim: não, vai embora, some daqui, leva essa riqueza aqui, você não precisa voltar. Uhum. E ele tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então a gente vê lá Deus falando no Êxodo que eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, e agora eles vêm aqui e falam que aquele Deus que está ali, que foi com a mão do Arão e dos artífices, aquele Deus ali, aquele bezerro ali é quem tinha tirado eles da terra do Egito. Olha que situação. Tipo assim, atribuindo a honra ao homem, né, e a obra da mão do homem, inclinando e fazendo oração para ele, de acordo com o que Isaías falou lá na frente. Tipo assim, a pessoa vai, funde com as suas próprias mãos um bezerro, né, funde de ouro, funde de ouro, e ali é o Deus dele. Como que pode você fazer um Deus? Você fazer um Deus? Tipo assim, então não é Deus. É simples assim, a matemática é essa. Não, o interessante é o Deus mandar, né? Então, a matemática é essa. Você tem que carregar o Deus. E se encher de pó, você tem que tirar o pó, porque não pode ficar cheio de pó. Tipo assim, é uma coisa, é uma cegueira, né? Uma cegueira. Aí no mesmo capítulo 4 de Deuteronômio, né? Que eu li, no versículo 12, né? E ali ainda ele fala no versículo 15, né? Guardai-vos, pois, diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma viste. No dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe falou convosco no meio do fogo. E aqui fala no capítulo 12, né? 15 e vem no 24. Porque o Senhor Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Aí tipo assim, né? Deus é fogo. É um fogo que consome. Aí tipo assim, mas por que fogo? Porque fogo é o que purifica, né? Que purifica as coisas, né? Purifica o ouro, purifica a prata, purifica a alma, purifica, né? É o fogo que consome. Deus, ele se assemelha ao fogo. Não que Deus é um fogo, pelo amor de Deus. Mas, né, é para ter um entendimento melhor, beleza? A gente vê, por exemplo, um negócio assim: Deus é um fogo. A pessoa quer fazer a representação de Deus, principalmente quando aquele negócio da sarça que você falou, né? Pegando fogo, né? E o pessoal fica querendo arrumar aspecto físico para Deus. Não tem. Não existe. Não tem. A questão ali da sarça é interessante o seguinte: você saber o seguinte, que é normal no deserto, por vários fatores, sarças pegarem fogo. O que chamou a atenção de Moisés não foi o fato da sarça estar pegando fogo. Moisés era um pastor que pastoreava as ovelhas ali do sogro dele, de Jetro, e estava acostumado já a ver sarças pegando fogo. O que chamou a atenção de Moisés foi a sarça pegar fogo e não se consumir. Isso é que é a novidade, né? A sarça está pegando fogo, não tinha problema nenhum. Agora, pegar fogo e não queimar,
não se consumir, aí isso aí chamou a atenção. Mas ele deve ter ficado olhando aquilo ali. Peraí, tem uma coisa diferente aqui. Tem uma coisa errada, né? Não está carbonizando. E ali ele percebeu que tinha alguma coisa estranha. Aí ele se aproximou para ver. Quando ele se aproximou para entender o que estava acontecendo, aí Deus fala com ele. Fala assim, opa, a terra que você está é terra santa. Então tira a sandália, tira a havaiana do pé aí, que é o seguinte. Né? E aí é isso que chamou a atenção de Moisés. Não o fato da sarça pegar fogo. A sarça pegar fogo é um pastor do meu ministério foi para Israel. E ele passou por alguma dessas sarças, aí um guia lá falou, nessas sarças elas pegam fogo, às vezes, por causa do que tem lá também aqueles quartzos, né, que são aquelas pedras onde o pessoal extrai o vidro, às vezes o sol muito forte bate ali e acaba refletindo e pegando fogo na vegetação que está próxima àquelas pedras que se aquecem demais. Né? Então, o que chama a atenção ali é a questão de não consumir. Né? Então, Deus não é que ele tenha aspecto físico, não. Não pode fazer confusão. Beleza. Então, tinha dois deuses, né? Tinha outros deuses, né? Mas tinha dois deuses que eram muito assim, comum na terra de Israel, Canaã. Em Canaã, quando Israel chegou. Né? Tinha Baal e tinha Astarote, né? Astarote. Porque Baal era um ser masculino, né? E Astarote era feminino. Diz que é a esposa de Baal, né? Ser um ser feminino. Então, a gente vê que a Baal significa o quê? Proprietário, senhor. Né? Por isso que na Bíblia a gente lê assim, ó, e disse o Senhor. Mas por que não coloca o nome de Deus no original? E disse o nome de Deus, né? Ou tem muita gente que critica a questão do Senhor aí por causa disso. Né? Então, porque Senhor é Baal, então é meio complicado, né? Então Senhor, dono, marido, né? E o plural de Baal é Balaíns, né? E a gente vê que isso aí seguiu por muitos anos, né? Por milhares de anos servindo até os israelitas mesmo serviam aos Balaíns, né? Até que Deus... E tinham esculturas em casa e tudo mais. Então, serviam aos dois. Serviam aos dois. Vê situações em que você vai ver situações bíblicas onde os israelitas criam em Deus, sabiam da existência do Deus Criador, sabiam, conhecedores dos mandamentos, né, da lei do Senhor, e mesmo assim eles tinham lá confiança naqueles deuses. É como a gente falou na semana passada, né? Assim, agora você informou aí você, sem estar no vídeo, que as pessoas querem ver Deus. E o fato de você servir um Deus invisível, né? É complicado para algumas pessoas. Você é louco. Né? É complicado para algumas pessoas. Você é louco, você está servindo um negócio que você não está vendo. Pelo menos tem uma imagem, estou vendo aquela imagem ali, você... Né? E aí a gente vê que o Deus é um Deus invisível mesmo. É um Deus que não aparece para ninguém. Você tem que crer que ele existe, ponto final. Por isso que muitas pessoas cultuam o sol. Exatamente. Porque o sol você vê ali, ele te aquece, não sei, e tudo mais, e é fundamental para a existência da vida e tudo mais. Na verdade, diz a história, né? A história nos conta, né? Que a idolatria começou assim, né? Começou assim. Todo mundo sabia que que Deus era um Deus único, porque Adão passou a história adiante, os descendentes de Adão passaram a história adiante. Então todo mundo cria assim. Aí começou na inocência. A pessoa servia um Deus, cria um Deus invisível. Mas depois falei, peraí, né? Deus fez a lua, Deus fez o sol. Então ele merece também uma reverência aí já começou já começou a aparecer, se a idolatria, na forma de inocência. Aí já veio o sol me aquece, o sol traz o calor, o sol se não fosse o sol não existia planta, não existia vida. Tem um livro apócrifo, eu vou pegar direitinho a referência por curiosidade, mas nesse escrito desse livro apócrifo, ele comenta que isso começou com Caim. Quando Caim sentiu falta do sol, numa ocasião, ele queria que o sol foi embora, né?
Porque assim, nesse livro apócrifo, Caim já estava com um pouco de rebeldia e Deus conversou com ele. Deus veio e conversou com ele. Isso aqui. Só que quando Deus se ausentou e levou a glória dele, ele se sentiu desprotegido, desamparado. E aí ele no sol, esquecido. Ele achou conforto. E aí quando o sol foi embora, ele traz o sol de volta e fez mais escândalo. Lá eu quero sol. Coisa de criança mesmo, sabe? E aí tem esse, é bem interessante essa coisa. Eu vou ver se eu localizo direitinho qualquer referência pra gente ler aqui por curiosidade. Mas é bem interessante. Então, aí tem esse Baal que é o homem, né? Tem as notas que é a deusa da fertilidade, né? Por ser mulher, né? Que dá colheita. Não sei se você leu no livro de Êxodo, né? No capítulo 35 ou 34? Do bezerro? 32. 32, né? No capítulo 32 tem umas coisas muito interessantes a gente falar também. É 32. Eu li a partir do primeiro. A partir do primeiro. O 32 o primeiro que eu li. É uma parte interessante. O que a gente fala aqui, né, é tipo assim, a gente não está pregando, né? A gente só está trazendo assim, informações que você pode usar para uma pregação de qualidade, né? De qualidade mesmo, né? Não que é porque a gente está falando, não. Porque tem coisas que são muito interessantes. Deus chama atenção. Deu o primeiro, né? Cadê o primeiro? Tem 4 primeiros, né? Tem 2 primeiros. Eu li aqui, ó. Eu li aqui e até aqui. É porque Porque depois Deus vem e fala com Moisés, né? Versículo 7, fala assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Sabe, aqui, ó. Aqui um versículo 6, né? No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos. Quer dizer, um bezerro mataram bezerros. É complicadíssimo, né? Um bezerro ofereceram bezerro. Um bezerro de um ser imóvel, ofereceram coisas vivas. Triste, né? Beleza. Aqui, cadê? Cadê um? Eles trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se. Comeram o quê? O bezerro. O sangue. Também, né? Essa foi a ira de Deus. Também, né? Uma coisa proibida comer sangue. Porque a Bíblia fala assim que o sangue é onde está a vida do animal. Então comer sangue a Bíblia proíbe. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A Bíblia proíbe comer o sangue do animal. Beleza? Cadê comer o sangue? Beberam. Então a pessoa não beberam assim e ficaram. Não. Beberam de se embriagar. Que é não é lícito, né? Não é lícito você se embriagar. Beleza? E levantaram-se e folgaram-se. E outra versão fala assim, e levantaram-se e dançaram. E essas danças aqui, imagine no que aconteceu nessa dança aqui. Tiraram as vestes e dançaram daquele jeito. Nus, né? Nus. Então, tipo assim, essa foi a ira de Deus. Que Deus cirou tanto que acabou... Virou um bacanal. Acabou matando todas as pessoas que foram cabeças dessas festas, né? Não mataram todo mundo, claro, né? Mataram os cabeças, né? Beleza, Vanessa? Que a gente vê aqui, ó, na questão da ira, versículo 25, né? A gente fala assim, ó. E vendo Moisés que o povo estava despido... Tá vendo aí? Porque aí você fala assim, mas onde está escrito? Está escrito aqui que eles estavam pelados. Então aqui você vê, né? Por isso que eu estou lendo aqui para você entender. Então aqui a gente fala que eles estavam pelados, não foi que nós invenção nossa não, tá? A Bíblia está dizendo. Então fala assim, ó. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés à porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim.
Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse assim o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de ponta em ponta, e mate cada um o seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. É interessante que a gente vê que alguns historiadores dizem que cerca de 18 milhões de pessoas saíram do Egito. É porque não foram só os israelitas, nascidos israelitas, que saíram, né? Foram os israelitas mais os escravos que aderiram a os escravos que aderiram a esse movimento, né? Diz assim, né? Que falava que eram 6 milhões de varões, né? Isso. 6 milhões de varões, mas aí tinha crianças, mulheres, então eles estimam que eram muito mais então, milhões de pessoas. Tipo assim, vai ter uma libertação. É só São Paulo que está salvo. Vai ter uma libertação, até vai querer entrar São Paulo, vai querer entrar Rio de Janeiro, vai querer entrar todo mundo, porque todo mundo quer ser salvo, entendeu? Uhum. É tipo assim, não digo assim, numa revolução assim né? Não digo assim, salvo pelo amor de Deus, salvo espiritualmente, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas, né, assim, só como exemplo, né? Uhum. Como exemplo. E assim, é interessante aqui, ó, que você vê, ó, 3.000 pessoas. Olha o que 3.000, por isso que Paulo fala, né, com uma pequena fagulha se incendia uma grande floresta. Pois é. Né? E você vê a situação, 3.000 pessoas fizeram uma nação inteira ter problema. Então você vê que a questão é uma minoria ali, mas é uma minoria perigosa, né? Então tem que tomar cuidado com um pouquinho de fermento e levar realmente toda a massa. Né, quando a gente continua assim, depois dessa dança que eles fizeram aí, né, lá no versículo 6, né, uhum. Deus queria realmente libertar todo mundo, né? Mas falou assim, não, Senhor, vamos... Né? Se não fosse a intercessão de Moisés... O versículo 11 fala assim, ó, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que te acende o teu furor contra o teu povo? Mas aqui Deus já falou, ó, o teu povo, falou para ele. Uhum. Deus falou, é o teu povo, não, é o teu povo, Deus. O teu povo se desviou rapidinho. É o teu povo, Deus. Aí Moisés está falando, não, Senhor, é o teu povo. Uma intimidade de Moisés, né? Com que intimidade. Aí fala assim, ó, o teu povo que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão, porque hão de falar os egípcios dizendo, para o mal os tirou para matá-los de morte e para destruí-los à face da terra. E torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então, Moisés falando para Deus se arrepender do mal contra o povo. Uhum. Mas se dependesse de Deus, porque aqui Deus faz o seguinte, Deus faz uma proposta em um determinado momento, Deus fala para Moisés assim, não, eu vou matar todo mundo e eu faço uma nova nação de ti. Uhum. Ele falou, não, Senhor, é esse povo que é o teu povo. E ele vai insistindo, intercedendo. Mas você vê, e a gente vê que fala assim, que ele tem um coração manso, né? A gente vê ele batendo na rocha, várias situações que a gente vê ele com frio, mas mande toda a terra, né? Mas então a situação que Moisés passou, tira qualquer um do céu, né? Pai, você é doido. Porque tipo assim, a pessoa, as pessoas viram as pragas que Deus mandou contra os egípcios, né? E eles ficaram ilesos. O mar se abriu e eles ficaram ilesos, né? Deus mandou água e eles ficaram ilesos, né? Deus mandou o pão, eles ficaram ilesos, né? E ainda fazem um bezerro de ouro. Não, é muita coisa, mas não estou aguentando mais não. Não estou aguentando mais não. Porque até o pão que Deus mandou para que viesse a suprir a necessidade dos israelitas, né? Ele falava que era um pão vil. Segundo essa versão, falava que era um pão vil. Poxa, era o pão do céu. Como pode ser vil? Então, assim, ó, a gente tem muita coisa para falar, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, de Baal, né? Uma situação de idolatria também, onde a gente vê lá os profetas de Baal, né? E mais os outros 450 de Azera, né? Isso. E aí a gente vê lá Elias fazendo o desafio,
e falando assim, ó, aquele que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Você vê a situação que aí eles colocam ali o holocausto e começam a clamar para Baal. Baal, faz, acontece, não sei o que, aparece, faz queimar fogo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A chegar um momento em que Elias começa a zombar. Será que ele não está dormindo? Será que ele não saiu? Ele está no banheiro? Sei lá. Começou a fazer chacota com eles. E aí eles começam a se flagelar, falando assim, pensando com eles. Baal vai ver que a gente está derramando o nosso sangue e vai mandar fogo. E não acontece. Por quê? Porque tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa. Então, como é que ele vai acender o fogo? Né? Agora, aí Elias fala assim, ó, você faz o seguinte, ó, você vai jogar, Elias foi lá, ele mesmo restaurou o altar, ajeitou as partes e falou, agora faz um rego. Aí fez um rego lá em volta do altar, agora falou assim, traz água. Aí trouxeram água, jogaram, traz mais água, jogaram de novo, traz mais água, jogaram de novo. Fala assim que a ponto de ficar tão encharcado, o holocausto, a madeira, a penha, que é as pedras do altar, e o rego encher de água. Detalhe, não estava chovendo em Israel. Então ele pegou a coisa mais preciosa e colocou ali. Que desperdício de água. Acho que o pessoal estava lambendo os beiços lá, querendo beber água do rego. E aí, quando ele clama para Deus, Deus vai e faz descer fogo e consome o holocausto, consome a lenha, consome o altar, ainda lambe a água do rego. Então a gente vê assim, a gente vê o que um Deus verdadeiro pode fazer em comparação num Deus falso. E as pessoas insistem em servir a um Deus falso. Outro caso interessante é quando a gente vê lá, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostra diante da imagem também, né? É feita uma imagem, obra da mão de homem, na qual eles queriam que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse se prostrasse dali diante deles. E eles falam assim, nós morreremos. Se for da vontade de Deus nos livrar, Deus nos livra. Mas nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. E aí a gente vê que quando eles são lançados, mandam aquecer a fornalha 5 vezes mais, o rei ainda bem dá uma oportunidade para eles, né? Se você for tocar, vou mandar tocar, você vai se prostrar. Ainda deu oportunidade para eles. Ele falou assim, não, se for para nós morrermos, nós vamos morrer, mas nós não iremos nos prostrar diante de uma imagem. A gente vê como que é o caráter firme da pessoa que é serva de Deus. E o que aconteceu? Eles foram lançados ali, o forno foi aquecido de tal maneira que as pessoas que lançaram eles lá dentro do fogo morreram queimadas. Observe, havia um lugar alto onde você lançava a pessoa dentro do forno. As pessoas que foram dali e lançaram ele no forno morreram queimados. Mas eles não queimou um fio de cabelo do corpo deles. E ainda o Senhor andou com eles no meio do fogo. Então, quando você confia no Deus verdadeiro, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele mostra. Vai estar com você no meio do fogo. Ele mostra, né? Onde vai estar. Agora, confia numa imagem, um santo isso, um santo aquilo, ou qualquer outro tipo de religião que usa imagem de escultura para falar, isso aqui é o meu Deus, é isso aqui que eu sirvo. Jamais você vai ter auxílio. E assim, ainda que essas pessoas tenham algum auxílio, obviamente não vai ser da parte de Deus. Muitas pessoas são enganadas pelo inimigo, pelos agentes de Satanás, que vai te dar alguma coisinha aqui ou ali para te fazer o quê? Continuar servindo a eles. É o pão com mortadela, né? Vai te dar o pão com mortadela para você fazer a coisa errada. Você vai pensando no pão com mortadela, você vai lá e vai fazer a coisa errada. Então assim, é importante a gente ter noção de que o Deus real, invisível, mas real, ele existe. E ele está olhando para a gente, para saber até quando nós seremos fiéis e como nós vamos mostrar isso nas oportunidades que nós tivermos. Uma coisa interessante, né, que quando Deus colocou o povo na terra prometida, né, Deus ele falou para o povo de Israel tirar tudo aquilo que não viesse a agradá-lo, né, que era matar os inimigos e matar todos matar todos os inimigos, e arrancar toda a idolatria da terra, porque Deus queria realmente limpar
aquela terra. Assim como Elias fez, limpou o altar, né? Organizou o altar, e Deus queria realmente que fizesse isso na terra de Canaã, né? E eles não fizeram. A Bíblia fala assim que no livro de Josué, no livro de Juízes, né? Que eles pegaram e deixaram parte do povo vivo. Fizeram acordos com o povo. Deus falou assim, não faça isso. Eles fizeram acordo com o povo e ainda fizeram, deixaram muitos vivos, né? E isso foi o fim, acabou sendo advertido por Deus, né? No capítulo... Vocês vão lá, vocês não vão se juntar com eles. Isso, não exatamente. tomará a mulher deles e não dará as mulheres deles para as vossas para eles. Eu estou resumindo aqui, porque a história é muito longa. O livro de Josué, quantos capítulos? Quantos? Josué, 24 capítulos, né? Então a gente está resumindo, né? Mas aqui, logo depois da morte de Josué, no capítulo 2, olha o que Deus fala. E subiu um anjo do Senhor a Gilgal, Boquim. Morte de Moisés, né? Logo após a morte de Moisés. Logo após a morte de Josué, tá? Esse é o capítulo Juízes. Ah, você está em Juízes, tá? Juízes, Você está em Josué. Mas eu falei Josué, mas eu estou lendo aqui Juízes. Pode Tá? Estou lendo aqui Juízes. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais eu tinha jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Quer dizer, Deus ele fez um concerto com o povo e falou assim, eu nunca. Né? Então, é nunca. Né? E quanto a vós, não farei concerto com os moradores da terra. Antes, derrubai os seus altares, mas vós não obedeceis a minha voz. Por que fizeste isso? Olha. Deus mostrou a sua indignação. Por que vocês fizeram isso? E seguindo no versículo 3. Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós. Antes, estarão nas vossas costas, e os vossos deuses vos serão por laço. Está vendo aqui? Ó? Isso se deu no versículo 4. Isso se deu o quê? Falando o anjo do Senhor essas palavras, a todos os filhos de Israel, o povo lamentou, e a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar de Boquim, o sacrificaram ali ao Senhor. Então, tipo assim, Deus falou para eles não fazer concerto, eles fizeram concerto. Deus falou, derrubar os altares. Eles não derrubaram. Isso serviu para o laço, para todo o povo de Israel. Aí, tipo assim, o cuidado que nós temos que ter em não ter nada que venha a desagradar a Deus nas nossas vidas, tanto imagens como cultura, como um ídolo, até mesmo na nossa mente. Aí às vezes a gente até idolatra uma pessoa tanto que esquece as coisas de Deus. A vida a gente idolatra tanto, só porque a pessoa tem umas palavras bonitas, né? Que nem você entende, mas é bonita. Mas é bonita. Então aí você acaba se virando de laço para você. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Tomar cuidado, lembra da serpente, né? Lembra da serpente, né? Lembra da serpente, falar bonito também. Ó, só para finalizar, pra gente finalizar, para não ficar muito, já tá ficando extenso o vídeo, só pra gente finalizar é o seguinte, ó. Antes de Josué falecer, ele fez um novo concerto com Deus, né? Sim. E ele fala, lá no capítulo de número 24, lá no versículo de número 14, ele fala assim, ó: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deita fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: seus deuses, a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cujas terras habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é que nos fez subir, e nós e a nossos pais, da terra do Egito, da terra da servidão. E o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou
por todo o caminho que andamos, entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas essas gentes, até ao amorreu morador da terra. E também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Amém? Então a gente vê que o povo ali, Josué, ele presenciou uma geração inteira padecer no deserto. Uma geração inteira. Deus falou, todos acima de 20 anos irão morrer aqui. Então a geração mais nova é a geração que herdou a terra e que acompanhou Josué em todos os caminhos, em todas as conquistas que Josué e Deus bradando forte, mesmo quando houve alguns desvios de conduta de algumas pessoas que estavam na tribo ali com Josué, mesmo assim Deus permaneceu fiel, coisa que nenhum dos deuses poderiam ter feito. Amém? Na semana que vem nós vamos entrar na segunda parte desse estudo, que vai falar das referências de algumas, né? Que são muitas. Aqui a gente leu uma fração, né, Marcos? Com muita coisa. Do que a Bíblia fala, porque a principal combate que você vai ver no Velho Testamento, da parte de Deus, é justamente contra a idolatria. Então existe muito conteúdo. Mas se você tiver a curiosidade de pegar esse vídeo, olhar devagarzinho, algumas referências dessas que nós passamos aqui, e pesquisar alguns contextos que a sua Bíblia, se de repente for de estudo, irão te apontar, você vai ver que existem centenas de situações em que Deus repudia e criminaliza e faz, muitas vezes, dá um castigo para o povo por conta da idolatria, que é uma coisa que ele abomina. Não é à toa que está lá no comecinho dos 10 mandamentos, né? Da lei do Senhor, para falar para a gente não se prostrar diante de Deus nenhum e nem fazer imagem de nada para se prostrar diante dela e nem de confiar nela. Você pode usar o argumento que você quiser para tentar justificar o que você faz diante de uma imagem, mas saiba que a Bíblia, ela te condena. Eu não vou te condenar, meu irmão não vai te condenar, mas a própria palavra de Deus, ela pode condenar você. No outro Testamento a gente vai falar algumas coisas a respeito também, né? Tem muita coisa boa lá no Novo Testamento, né? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça levantar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo.